Olá, público da RWE, aqui é o Thiago Becker trazendo para vocês a rodada da Premier League, 31ª rodada aí da Premier League, algumas equipes já com 32 jogos, mas essa foi a 31ª rodada e grande rodada, né? Uma rodada que deixou aí a tabela ainda mais concentrada, ainda mais disputada, principalmente na briga pelo título. E falando em briga pelo título, o primeiro jogo que eu vou começar trazendo para vocês aqui é o jogo que está mais fresco, na minha memória, o jogo dessa tarde de domingo. Vai provavelmente sair na segunda-feira no canal, mas eu tô gravando no domingo à noite. O jogo e o maior clássico da Inglaterra, né? Entre Manchester United e Liverpool, 2-2 no Old Trafford, um jogo assim absurdo, um jogo que o Liverpool joga o primeiro tempo praticamente sozinho, né? O Manchester United chega até a pressionar, né, na primeira etapa e fazer algumas jogadas, mas acabou que com 5 minutos de jogo já parou de jogar, né? A equipe do Ten Hag, que antes dessa partida já havia sofrido mais de 200 chutes em 10 jogos, algo assim, um recorde, só que um recorde ruim, e acabou que sofreu isso do mesmo jeito, sofreu 14 chutes, 15 na verdade, só no primeiro tempo, nessa partida contra o Liverpool. Então aí um marco terrível que vem tendo o Ten Hag, e acabou que o Liverpool, entre esses chutes, fez apenas um no primeiro tempo, do Luiz Dias, um cruzamento e um desvio de cabeça do Darwin Núñez, gol do colombiano, mais um dele na Premier League, e começa 1-0. Na segunda etapa, algo que ninguém imaginava, um Manchester United que veio melhor para a partida, parece que o puxão de orelha no vestiário fez a diferença, e o Manchester United volta, se não for melhor do que o Liverpool, pelo menos igualado, e acaba aqui numa falha do Quansah na defesa, um gol absurdo do Bruno Fernandes. Tudo bem que o Keller estava adiantado, mas é porque estava no toque de bola entre a defesa, na transição, e o Quansah erra o passe. O Bruno Fernandes, do meio de campo, de primeira, chega já batendo e encobre, dando uma fatiada mesmo, encobrindo ali o Keller e fazendo o 1-1. Logo em seguida, 17 minutos depois, não é logo em seguida, mas 17 minutos depois, numa jogada que começa no meio de campo com o Casemiro dando uma bicicleta. Casemiro que não foi tão bem assim na partida, né? No primeiro tempo, o que mais fazia diferença na partida era que o Liverpool encaixado, né, como sempre, uma equipe muito bem treinada pelo Klopp, e um Manchester United que tem boas peças, principalmente no meio campo. Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes é um bom meio campo. O Casemiro, vou começar por aqui, né? O Casemiro não veio fazendo uma grande temporada, muitas lesões e tudo mais, talvez é o ponto fraco, entre aspas, desse meio de campo. Em história nem se compara com os outros, mas no futebol atual ele está bem abaixo. Inclusive o The Sun soltou aí que ele está prejudicando a equipe do Manchester United, mas eu acho que é algo muito maior do que o próprio Casemiro sozinho aí prejudicando. E o Mainoo, uma joia, e o Bruno Fernandes, o craque da equipe. Então esse meio de campo não acertava a transição defensiva, não só o meio de campo, mas a linha de defesa junto, então ficava um espaço entre as linhas, jogadores talvez perdidos em suas marcações, e na minha opinião isso é culpa de treinamento tático. Dificilmente eu coloco culpa só em treinador, mas não é só do treinador, né, nesse caso também, mas é uma culpa, acho que a maior parcela é do Ten Hag. Ele precisa sair do Manchester United. E acaba então que no segundo tempo, como eu vou voltando agora assim, uma bicicleta do Casemiro do meio de campo, o Mainoo carrega a bola, trabalha ela, vem aqui pro lado esquerdo, o Wan-Bissaka devolve nele, e ele descosta pro gol, ele vira batendo, né, na entrada da área, um pouquinho dentro da área, batendo colocado na gaveta do Keller, fazendo um golaço, mais um golaço do Manchester United dentro do Old Trafford, e colocando o Manchester United na frente. O Liverpool obviamente começa a pressionar mais, começa a ir para cima, e acaba que faz um gol de pênalti, né, um pênalti infantil a um nível absurdo do Wan-Bissaka, que é mais um jogador que vem fazendo uma temporada abaixo. Lembrando que a defesa do Manchester United começou com Maguire e Cambiwala. Cambiwala, que provavelmente muitos de vocês não conhecem, é zagueiro da base. Inclusive foi até bem, gostei da partida do Cambiwala. O Maguire não dá para se dizer tão bem assim, porque eu não gostei muito da partida dele. Destaque também para o Onaná. O Onaná que não conseguiu pegar o pênalti, então que foi ali sofrido. E depois quem converteu o pênalti, quem bateu, né, em cima do Onaná, foi obviamente Mohamed Salah, que fez uma partida bem abaixo. Salah muito abaixo. O McAllister fez o trabalho sujo no meio de campo, mas ofensivamente não apareceu tanto. Quem apareceu bem hoje ofensivamente, na minha opinião, foi o Szoboszlai. Ele que começou muito bem a temporada e veio decaindo, mas foi bem hoje. Então 2-2 no Old Trafford.
o Manchester United uma pedra no sapato do Liverpool na temporada, eliminando a Copa e agora vem empata na Premier League, tirando 2 pontos do Klopp. Então o Klopp hoje estava pé da vida, geralmente ele é assim, ele é agitado, mas hoje ele estava um nível maior ainda porque sabia que era muito importante, porque antes disso, agora voltando na linha do tempo, City e Arsenal já tinha vencido. Começando pelo City, o Manchester City foi visitar o Palace e colocou 4-2. Mas assim, começou com o gol do Mateta pelo Crystal Palace. O Stones, ele falhou na saída de bola, então deu o passe errado, o Mateta recuperou, veio na velocidade, saiu na cara do gol e fez o gol. O Mateta aí, mais um gol, fez no primeiro turno e faz no segundo também. E depois, já com 12, 13 minutos, quem empatou o jogo foi ele, Kevin De Bruyne. De Bruyne voltando aí ao time titular do Manchester City, não fazia gol já desde fevereiro, se não me engano, e acabou fazendo um golaço parecido com o do Mainu, inclusive, que eu acabei de falar, batendo ali da entrada da área, chapado na gaveta, e o De Bruyne, craque, foi o melhor da partida, depois ainda acabou dando assistência pro Haaland, mas antes disso, só falar que as duas equipes no primeiro tempo desconfortáveis, né? Eu tô dando uma olhadinha pra cá pra pegar minhas anotações, que a cabeça pra falar de 10 jogos aqui também não é tão boa assim. Mas duas equipes desconfortáveis no primeiro tempo, porque o City, obviamente, com muita posse de bola, e o Palace ali, um ônibus estacionado da defesa, marcando muito, o City não conseguia fazer suas jogadas, e o Crystal Palace defendendo, mas também não saía para jogar, porque era muito difícil contra-atacar a equipe do Guardiola. Né? 70% de posse, mas sem conseguir entrar muito na área, isso que eu falo. E um bom primeiro tempo, agora no destaque do Crystal Palace, é o Daniel Muñoz, o lateral direito mexicano, se não me engano, fazendo uma boa partida, anulando o Grealish no primeiro tempo. Não anulando, mas indo bem contra o Grealish no primeiro tempo, chegando bem no ataque. Agora, na segunda etapa, o Grealish voltou assim, jogando no nível mais alto, no nível das melhores partidas dele para o Manchester City, no nível quase aí que da época dele do Aston Villa, jogando muito bem, faz a jogada. Ainda no primeiro tempo teve até uma bola na trave do Crystal Palace, um dos contra-ataques, o Jordan Ayew finalizou a bola na trave, mas isso, o gol de o Rico Lewis, faz o gol do Manchester City, 2-1, e depois uma jogada do Grealish, agora sim, assistência do De Bruyne, porque o Grealish trouxe para a ponta esquerda, deu um passe bonito pro Kevin De Bruyne, que faz o cruzamento na área, e o gol do Haaland, o 19º dele na Premier League, voltou a marcar depois de 5 jogos, 3 pelo City, 2 pela seleção norueguesa. É o 17º gol do Haaland com assistência do De Bruyne, sendo que o Haaland tem 82 gols para a equipe do Manchester City, então 17 assistências só do De Bruyne, com 2 temporadas aí de Manchester City. É uma dupla fatal dentro da equipe do City. E exatamente agora que eu peguei essa anotação, e o De Bruyne fez mais um gol ainda, batendo de esquerda, firme. Então 2 gols e uma assistência do Kevin De Bruyne. É um absurdo de jogador. Ainda teve o gol, como eu falei, um grande segundo tempo do Grealish, um nível muito alto pela esquerda, carregando e trazendo todas elas, indo para cima. E depois no gol do Edward para fechar o placar 4-2. Rapidinho aqui para o vídeo não ficar de 40 minutos, vamos dar uma aceleradinha. O West Ham 2, o Wolverhampton 1, na casa do Wolverhampton, no Molineux. E o West Ham fazendo uma partida equilibrada, com o Wolverhampton. Os gols foram todos eles de bola parada. O Sarabia fez um gol de pênalti no primeiro tempo, cometido pelo Emerson Palmieri. Uma grande partida no primeiro tempo de Aït-Nouri, lateral esquerdo da equipe do Wolverhampton, indo para cima, sofrendo pênalti e fazendo gol. O gol foi do Sarabia. No segundo tempo, o West Ham volta melhor e também no pênalti. Antes tinha tido um gol anulado do Emerson Palmieri. Ele chega a cabecear de cabeça, obviamente, né? Cabecear de cabeça, fez o gol de cabeça, mas ele pisou no marcador antes, por isso foi anulado o gol. Ele continuou no ataque, estava mais atacando do que defendendo, o Emerson Palmieri e o ídolo brasileiro, e fez um cruzamento, pegou na mão do Kilman, capitão do Wolverhampton, Paquetá na bola, chapou, o goleiro caiu no canto em que ele chapou, porém foi tão bem batido, pegou na bochecha da rede, que a gente fala aqui na expressão, que fala sobre a bochecha da rede. Paquetá faz mais um gol pela Premier League, já passou da hora dele sair do West Ham, já era para estar no City, obviamente, se não fosse aí as investigações dele com supostas apostas esportivas aí, mas ainda nada confirmado. Ele provavelmente, quando terminar a temporada, irá para o Manchester City ou para outra equipe maior ainda do que o West Ham, porque ele assim, fora do nível do próprio West Ham, que vem fazendo uma boa temporada, mas o Paquetá
muito acima, fazendo uma partida absurda. E ainda tivemos também o... Agora sim, pegar a classificação aqui, depois para passar para vocês. Mas tivemos também um gol absurdo de Ward-Prowse. A gente conhece ele como um excelente cobrador de faltas, um dos melhores cobradores de falta do mundo. Fez um golaço olímpico, mas não é aquele olímpico que ele bate rasteiro ou que dá um desvio e entra, o goleiro falha, não. Cobrou direto um golaço do Ward-Prowse para dar a vitória para a equipe do West Ham, 2-1. O Everton venceu um Burnley, mas aí não tem nem muito o que falar. A primeira vitória em 2024 da equipe do Sandhurst, conseguiu vencer o Burnley, que está muito mal das pernas na Premier League. Eu vou passar, como eu falei, daqui a pouquinho a tabela para vocês, mas o Burnley em penúltimo, já aí praticamente rebaixado para a segunda divisão de novo. Infelizmente não conseguiu repetir a temporada passada da Championship, chegou na Premier League. Muito diferente o nível, gol do Calvert-Lewin. 3-3 Aston Villa com o Brentford, um jogo maluco, o jogo mais maluco acho que dessa rodada da Premier League. O Aston Villa vinha vencendo por 2-0, um jogo calmo, um jogo até tranquilo, mais um gol de Watkins, tinha chegado a 17 gols na Premier League, mas no segundo tempo, um pique de desatenção da equipe do Unai Emery. Em 9 minutos, 3 gols da equipe do Brentford, virou, né, até o Issa fazendo gol aí pelo Brentford. O Brentford que não vem bem essa temporada, 16º colocado, acho que não vai chegar a cair, mas tá brigando ali pela parte de baixo da tabela. E 3 gols então do Brentford, vira para cima do Aston Villa, e um time que estava vencendo por 2-0, no piscar de olhos, perdendo por 3-2. E ainda mais o Aston Villa que tá brigando lá em cima, em quarto colocado, agora em quinto. Daqui a pouco eu vou passar, nem tinha visto aí que passou no saldo de gols o Tottenham, mas brigando lá em cima não poderia perder esse ponto. E aí o Watkins vai lá ainda, faz o gol e empata pelo menos um pontinho, conseguiu ganhar aí o Unai Emery. O Watkins chegando a 18 gols perdendo na Premier League e um gol só atrás do Haaland, fazendo uma temporada absurda o inglês pelo ataque da equipe do Aston Villa. O Fulham em casa perdeu de 1-0 para o Newcastle. Newcastle voltando a vencer mais uma partida pela Premier League com gol de... Se o Paquetá fez de um lado, o melhor amigo dele fez também pela equipe do Newcastle, que foi o Bruno Guimarães fazendo gol de cabeça. Ele que é muito importante para essa equipe do Newcastle. Também acho que pode pintar em outra equipe na próxima temporada. O Newcastle precisa vender. A gente sabe que desde que foi comprado, muita gente dizia que ia contratar Mbappé, contratar Neymar, Cristiano Ronaldo, enfim, contratar um mar de gente, mas não. É bem diferente. Precisa gerar receita para conseguir contratar jogadores. Tem até um documentário, agora esqueci o nome, documentário do Newcastle que fala sobre isso, por isso que vai ser patrocinado, acho que se não me engano, pela Adidas nas próximas temporadas, para ter um pouco mais de receita, para aí sim poder gastar um pouco mais. Por enquanto precisa fazer vendas e provavelmente Bruno Guimarães vai sair do Newcastle na próxima temporada, vai ajeitar o mercado. Tomara que ele não vá ao PSG, que é uma das equipes interessadas. Eu quero que ele fique na Premier League, talvez no Tottenham, até no City, Liverpool, Arsenal. É um baita jogador o Bruno Guimarães. Tomara que não vá para o Paris Saint-Germain, que com todo respeito ninguém gosta, mas ainda mais que vai sair o Mbappé de lá. Luton Town, 2-1 no Bournemouth. Bournemouth tomou a virada do Luton Town, vinha jogando muito bem. Bournemouth que faz uma temporada acima do que era esperado. O Iraola aí fazendo uma grande temporada, mais um treinador espanhol bem na Europa. Tem o Arteta, obviamente o Guardiola, o Xabi Alonso, também o Iraola, obviamente que no nível muito mais abaixo, mas ainda fazendo uma grande temporada pelo Bournemouth. Perdeu na verdade por 2-1 pro Luton. Luton que venceu após 12 partidas sem vencer. Tinha vencido em fevereiro 4-0 sobre o Brighton, um jogo totalmente maluco, ninguém imaginava que ia acontecer isso, mas venceu por 4-0 o Brighton. Aí ficou 12 jogos sem vitória e agora conseguiu vencer a equipe do Bournemouth. Brighton, que, como eu falei, tinha levado essa goleada do Luton no mês de fevereiro, levou mais uma agora, se você chama 3-0 de goleada. 3-0 para o novo líder da Premier League, o Arsenal, vencendo aí o Brighton, então, em Brighton, vencendo por 3-0. O Brighton, que é uma cidade aí perto, se não me engano, de Londres. Não sou da Inglaterra, não sou o Fred Caldeira aí para estar como representante. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Inclusive, meu primeiro vídeo aqui sobre isso, Fred Caldeira é minha inspiração. Mas o Arsenal líder, Jesus jogando como ponta, o Havertz fazendo boas partidas, jogando como centroavante, melhorando, até que enfim, né? O Havertz sabendo o que ele é nessa equipe do Arteta, muito tempo da temporada... A primeira parte da temporada dava-se dizer que era uma temporada mais apática, uma temporada que ninguém sabia o que veio fazer o Havertz na equipe do Arteta, ninguém entendia porque foi pago mais de 60 milhões de libras. Eu, muito crítico, quase todas as transmissões da RWE que eu falava mal do Havertz, e não era pegando no pé dele. Eu queria que ele se tornasse um jogador ainda melhor, mas
não estava rendendo e jogava como meia mal, como ponta mal, como atacante muito mal, mas agora nos últimos jogos aí fez 5 gols em 7 jogos, se eu não me engano, nos últimos 7 jogos, ainda mais assistências, e fez um gol hoje, mas antes teve um pênalti sofrido pelo Jesus, jogando como ponta, jogando bem. Contra o City ele já tinha feito um papel de marcar mais, agora ele consegue ir para cima, foi para cima do Lamptey, sofreu o pênalti e foi quem foi para a cobrança, obviamente. Bukayo Saka cobra, faz o gol, comemora muito e abre o placar para a equipe do Arsenal. O inciso pela equipe do Brighton talvez foi aí a parte melhor. Não foi um jogo de 3-0, né? Eu não achei que merecia esse 3-0 o Arsenal. Merecia a vitória, sim, na minha opinião, mas não 3-0. Perdeu até na posse de bola, algo que não é comum aí pro Arsenal. Geralmente só perde a posse de bola quando joga contra o Manchester City, mas perdeu aí 55-45 normal para a equipe do Brighton, do De Zerbi, que provavelmente vai aí para outra equipe na próxima temporada. Muitos, inclusive, isso dá até para fazer um vídeo aqui, vou até olhar para fazer um vídeo. Muitos times precisando de técnico e não tem tantos técnicos, pelo menos no auge ou em alta no mercado europeu. Tem aí o Xabi Alonso, mas o Xabi Alonso já fechou as portas para qualquer equipe, vai ficar no Bayer Leverkusen. E aí sobra quem? Sobra o De Zerbi, Ruben Amorim. Vamos ver como é que vai ser, quem vai precisar de técnico. Manchester United, Bayern de Munique, Liverpool. São equipes de topo que precisam de técnico. Muito se fala do De Zerbi em alguma dessas equipes. O Barcelona precisa de treinador também. Pode ser até uma opção o De Zerbi ir para lá. Tem o Ruben Amorim talvez indo para um Liverpool. Vai movimentar muito esse mercado de técnico no verão europeu. E continuando no jogo aqui, assistência aí já no segundo tempo, a assistência do Jorginho e gol do Havertz, 2 ex-Chelsea aí, né? O Chelsea que eu vou falar daqui a pouco muito mal, e os dois jogadores que vieram de lá indo bem pelo Arsenal, os dois que não começaram bem, né? O Jorginho já está há mais tempo e o Havertz chegou depois, os dois que não estão tão bem, mas agora o Havertz nas últimas partidas sim, mas o Jorginho dando assistência aí, os dois indo bem nessa partida. O Jorginho que agora é titular da equipe do Arsenal, jogando como volante ali, dando um pouco mais de liberdade pro Rice, que é uma das melhores contratações da Premier League. E falando em ex, temos o ex-Brighton, o Trossard aí, que veio direto do Brighton para jogar na equipe do Arsenal, saiu já no final do jogo, cara a cara com o Werder Bremen, e driblou o goleiro, fez o gol, comemorou. Um baita jogador, um baita super sub para quem joga super sub para quem joga FIFA aí. Um jogador de segundo tempo, pode ser titular também. Eu gosto muito dele, inclusive quando o Havertz jogava, quando ele não estava nessa boa fase, né, alguns jogos atrás, 10, 15 jogos atrás, eu sempre não entendia porque o Havertz titular e não Trossard. É um baita jogador, mas é aquele jogador que parece que é igual o Rodrigo foi algumas temporadas pelo Real Madrid, jogador que joga melhor no segundo tempo do que começando como titular. Mas enfim, 3-0 Arsenal no Brighton, novo líder da Premier League. E aí eu falei de Chelsea 2, Sheffield 2, o Chelsea não consegue embalar, o Chelsea é incrível, é um absurdo, é uma temporada muito abaixo, está em 9º colocado agora, está com jogos a menos, pode até subir de posição, mas ninguém entende o que acontece com o Chelsea. Na verdade a gente entende, né? Mau planejamento de elenco, bons jogadores dentro de um elenco, mas todos vindo de uma vez, muito jovens, enfim, uma bagunça. Mas a gente sabe que tem talvez a melhor contratação da PL, um dos melhores jogadores dessa edição, que é o Cole Palmer. Ele deu uma assistência nesse jogo, mas começou com gol de Thiago Silva, sim, o vovô da Premier League, 39 anos, uma cobrança de escanteio, a zaga do Sheffield completamente perdida. O Thiago Silva apareceu, desviou para dentro do gol, com os pés ainda dentro da área, para ver como a defesa foi mal da equipe do Sheffield, fez o gol. Mais um gol dele por aí, e um zagueiro que quase falhou no lance, mas quase saiu o gol do Sheffield, mas que é muito acima da média. Provavelmente a última temporada dele no futebol europeu, talvez venha para fechar a carreira aqui no Brasil, no Fluminense, mas fez história por onde passou e é subestimado, na minha opinião. Um dos melhores zagueiros das últimas décadas aí, o Thiago Silva, brasileiro, e fazendo ainda sucesso na Europa. Ainda desse jogo, Gustavo Hammer, vocês conhecem? Nem eu conhecia muito, para falar bem a verdade, não vou dar uma de conhecedor aqui do meia da equipe do Sheffield. Um dos melhores da partida, se não foi o melhor, aparecendo muito, deu assistência, quase fez gols. E você pergunta, quem é Gustavo Hammer? Fui dar uma pesquisada atrás ainda para ver, eu tinha ouvido 2, 3 vezes ele em alguns jogos do Sheffield, mas o jogador que veio do Coventry City, né, nessa temporada, um time de segunda divisão, um time que
que surpreendeu e chegou nas semifinais aí da FA Cup, mas... da Carabao Cup, não, da FA Cup. E, enfim, é um jogador que tá com 3 gols e 5 assistências nessa Premier League, mas não é um jovem, tem 26 anos aí, também não é velho, obviamente, mas é um destaque legal aí que eu vi e quis trazer aqui para vocês. Acho que muitos de vocês também não conhecem o Gustavo Hamer. Golaço de Madueke aí, 5 assistências do Palmer. É o Madueke que errou muitas transações, mas é aquele jogador que tenta muito, então acaba errando, mas fez um golaço. É um passe do Hamer, ele trouxe para dentro, bateu no gol e não teve chance para o goleiro. E mais um gol sofrido nos acréscimos aí para a equipe do Chelsea, gol no finalzinho. O Chelsea que deixou sofrer um gol do McBurney. Para quem assistiu a série aí do Beachfoot no FIFA conhece. Mas o Chelsea ele não consegue, né, engrenar, não consegue, mesmo depois da grande vitória no meio de semana de virada, não consegue manter o mesmo pique, perdão, e acaba que tropeça. Vamos ver se temporada que vem o Pochettino consegue ajeitar um pouco mais essa equipe para conseguir ir melhor na Premier League, conseguir uma vaga europeia pelo menos. Por enquanto é muito difícil, ainda faltam alguns jogos, está com 44 pontos, já eu passo para vocês. E aí o último jogo que eu passo, Tottenham 3-1 no Forest, gol contra do Murilo. Acontece, né? Gol contra do Murilo aí, mas não apaga nada a temporada dele, grande temporada dele pelo Forest. Eu acho muito difícil que ele fique, ainda mais se o Forest for rebaixado, muito difícil que ele fique na equipe, porque vem fazendo uma grande temporada. Ele ainda tentou um gol de antes do meio campo, antes de fazer esse gol contra, mas antes do meio campo tentou uma finalização, acabou que não conseguiu fazer o gol, mas o Murilo faz grandes partidas, foi bem também no jogo de hoje. Enfim, é um grande zagueiro que vai com certeza ser vendido. Bissouma muito bem, Bissouma que começou a temporada voando pelo Tottenham do Postecoglou e hoje foi muito bem também, muitas transações fora da área, criando pelo meio de campo, marcando quando precisa, jogou bem hoje o Bissouma. O Wood, Chris Wood, ele mesmo experiente na Premier League, fez gol, mas perdeu um que, pelo amor de Deus, tem uma finalização de fora da área, o goleiro Vicário fez uma defesaça, a bola sobrou para ele, era o Vicário aqui, ele aqui, chutou em cima da trave, chutou na trave, perdeu um gol incrível. E daí um golaço do Van de Ven, um zagueiro que ficou muito tempo machucado e fez muita falta. Quem também tinha ficado muito tempo fazendo muita falta era o Maddison. Acabou que ele fez uma grande partida hoje também, quando voltou. Ainda não voltou no nível que era o Maddison do começo da temporada, mas ajudando muito a equipe do Tottenham. Golaço do Van de Ven e o Cels, apesar de ter tomado os 3 gols, o goleiro, né, da equipe do Forest, um baita goleiro, tá? Defendeu muito, era para ter sido um 5-6-1 se não fosse o Cels, mas acabou que... E o Vicário também foi bem pro lado do Tottenham, não é verdade? Mas enfim... Terminei aqui a passada pelos 10 jogos, vamos para ir para a tabela, né? Começando com aí o que mais importa para todo mundo, meu amigo, os 3 primeiros colocados, 71, 71, 70. Arsenal, Liverpool, City. Só o saldo de gol diferencia aí o Liverpool para o Arsenal, 51 do Arsenal, 42 da equipe do Liverpool, 9 gols de diferença. E o City vem com 40 de saldo de gol, mas daí tem um ponto a menos, por isso tem terceiro colocado. Faltam 7 rodadas pros 3, então vai ser um absurdo. Nos próximos vídeos eu vou passar aí qual vai ser a tabela dos jogos de cada equipe, mas um ponto separam as 3 equipes e 7 jogos. Meu amigo, vai ser um final de Premier League lindo, lindo, lindo de se assistir e muito nervoso para quem vai jogar. Na quarta posição, aí 10 pontos a menos do que o City, Tottenham, e em quinto o Aston Villa, os dois com 60 pontos, o Tottenham com um jogo a menos do que o Aston. Mesmo assim, eu acho que vai ficar aí então esse top 5, que provavelmente vão para a Champions League. Vamos ver qual é que vai ser a vaga europeia. A Itália provavelmente vai ficar com essa de 5 times, mas talvez tenha aí a Inglaterra conseguindo. Vamos ver, mas por enquanto fica então Aston Villa e Tottenham tentando ficar em quarto lugar para aí sim garantir mesmo essa vaga para a Champions League, e talvez o quinto vá também, mas aí depende de como vai ficar o ranking da UEFA para classificar as equipes para a Champions League. Sexto lugar o Manchester United, 49 pontos. Em sétimo, o West Ham, 48, e o Newcastle, 47 em oitavo. Então, 2 pontos separam essas equipes em tentar chegar ao sexto lugar para ir para a vaga, provavelmente, de Europa League ou Conference. Agora me confundo. O sétimo lugar, na minha opinião, acho que também... Na minha opinião, né? Se eu não me engano, também vai. Chelsea, nono, como eu falei, 44 pontos. Brighton, 43. Wolverhampton, 42. Bournemouth, 41. Né? Bournemouth em 12º. O Brighton em 10º. Não faz mais uma temporada como foi a última, mas... a gente tem que entender que é o Brighton, né? Não é outra, o De Zerbi não vai conseguir fazer milagres todas as temporadas. Fulham em 13º com 39, e aí um outro campeonato.
9 pontos de diferença separam o Fulham 13º para o Crystal Palace em 14º, com 30 pontos, duas equipes com 29 seguidas, Everton e Brentford. Então a gente vê como foi importante esse empate do Brentford e essa vitória principalmente da equipe do Everton, que aí cai mais uma caída grande. 29 pontos cai para 25, que são a pontuação de Nottingham Forest. O primeiro fora da zona e o primeiro dentro da zona ainda é o Luton Town. É uma diferença de saldo de gol de 4, menos 16 está o Nottingham Forest e menos 20 o Luton Town. 25 pontos dos dois e aí mais uma caída, mais de caída de 6 pontos. Burnley com 19 e com 16 o Sheffield afundado. Na minha opinião, o Burnley e o Sheffield já rebaixados, eles que subiram para essa temporada de Premier League, vão cair de novo, vão fazer o famoso ioiô, coisa que o Norwich gosta muito. E o Luton Town e o Nottingham Forest, na minha opinião, vão brigar aí aquela foice até o final da temporada. O Brentford e o Everton e o Crystal Palace estão ali com uma diferença de 5, 6 pontos, mas eu acho que eles vão se safar, vai acabar entre Luton Town e Nottingham Forest. Eu gosto das duas equipes, mas eu vou confessar que eu não queria que o Luton Town já caísse de primeira. É um time aguerrido, tenta. Vamos ver aí se fica na primeira divisão. Mas o Nottingham Forest eu também gosto por toda a história deles, enfim. Mas é isso. O principal é lá em cima. Arsenal, Liverpool, City brigando pela Premier League. Não é só dois times essa temporada, são 3 brigando. Confesso que o meu coração tem um pouco mais de Liverpool por causa da última temporada do Jurgen Klopp, mas o que eu quero ver é bom futebol e isso não falta na Premier League. 26 minutos, galera. Esse foi meu primeiro vídeo aqui analisando, né? Eu fazia, para quem não acompanha a NWE no Instagram, eu fazia essa repercussão do que aconteceu na rodada por texto. Agora eu tô fazendo por vídeo aqui no YouTube. Cara, é o primeiro vídeo sobre isso, então deixe seu like, compartilha, vamos jogar visualização, curtida, deixe seu comentário para quem vai ser campeão, comenta qualquer coisa, de onde você viu esse vídeo, dá essa moral pra gente, dá essa moral pra mim também, então deixa o like, compartilha, se inscreve. Cara, é aquele clichê de youtuber. Pra você, uma inscrição, um comentário, ou talvez nem precise comentar, mas uma curtida, uma inscrição, 2, 3 segundos, um comentário você vai lá em 15 segundos, comenta. Mas pra gente, cara, pra RWE, pra mim, é muito importante, dá um engajamento, mostra pra outras pessoas. Ainda somos pequenos aqui no YouTube, queremos crescer ainda mais. Não somos aí outras gigantes desse mundo do futebol, mas quem sabe um dia a gente consegue também. Então começa, quiser você é um dos primeiros a ajudar a gente, um dos primeiros 3 mil inscritos, que é o que a gente tá agora, ou talvez os primeiros a dar like nesse vídeo. Então dá essa moral pra gente, compartilha pros amigos que querem saber o que aconteceu nessa rodada de Premier League. Valeu, falou, é nóis e até a próxima rodada.